29 de abril, essa data em relação à economia, pois no dia de hoje, em 1924, nasceu o economista e historiador David Landes, que escreveu, dentre outros, aquele monstruoso livro Prometeu Desacorrentado. Por outro lado, nesta data faleceu o famoso economista John Kenneth Galbraith, que também produziu muitos livros, né, escreveu muitos livros, e também tem a série, né, que ele produziu, A Era da Incerteza. Dito isso, né, ainda estamos de férias, tá, e eu voltei para a caverna de Platão, evidente. Na caverna de Platão ninguém lê livro. Eu estou lendo 2 livros, né, esses 2 aqui, está aparecendo só um, o outro é para manter a curiosidade, né? Mas eu não vou comentar sobre esses 2 livros porque eu ainda não concluí. Talvez, né, quando eu concluir a leitura desse livro, eu vou falar alguma coisa. O que é que eu vou comentar hoje? Meu comentário é sobre o livro A Riqueza das Nações, de Adam Smith, que nesse ano, né, de 2026 está completando 250 anos. Precisamente, já completou, que foi no dia 9 de março. Eu ia até gravar esse vídeo, no aniversário dele, que será no dia 5 de junho. Mas no dia 5 de junho, eu estou fazendo uma coisa, é tão importante para mim, que eu estou bastante ansioso. E não vai dar para eu fazer essa gravação no dia 5 de junho. Então vamos, o que é que eu vou falar, né, desse livro A Riqueza das Nações, que está completando, né, tantos anos. Né? Ele, né, de certa forma, começou a tradição da área da economia, propriamente dita. Né? Adam Smith, que era um escocês, tá? Tem muitas curiosidades, né, na vida dele. Tá? Quando ele tinha 3, né, 4 anos, né, ele foi raptado, né, foi encontrado, etc. Tá, mas a biografia dele é uma coisa fantástica. Né? Aqui, né, na minha mão, só para em termos desse livro propriamente dito, né, eu tenho esse exemplar aqui, eu achei só o volume 1, não achei o volume 2, né, mas tá dando, por curiosidade, eu estou mostrando, tá dando. Tem esse, né, esse aqui eu tenho o volume 1 e o volume 2, né, que é daquela famosa coleção Os Economistas. E aqui tem uma das biografias, né, do Adam Smith, bem escrita, né, pelo Ian Simpson-Rose. Né? Então vamos comentar rapidamente, né, esse livro, né, do Adam Smith. Né? Vai ser bem rápido mesmo, para o vídeo não chegar a 15 minutos. Tá? O que tem de interessante, né, que foi ele, né, que começou essa tradição na área da ciência econômica. Né? Ele, primeiro de tudo, né, ele produziu um grande livro, né, que foi A Teoria dos Sentimentos Morais, né, que é o livro mais famoso dele. Tá dando, não é A Riqueza das Nações, não é o livro famoso, né, dele em termos, né, de público. Foi o livro anterior, quando ele ali, né, ele conseguiu subverter a ideia, né, de que o egoísmo, né, era tido como algo, né, negativo, né, dentro, né, da tradição, né, da interpretação, e ele passou a organizar, interpretar o egoísmo como algo positivo, né, para a sociedade. Feito isso, né, nesse livro, ele levou para o livro que está completando 250 anos, né, agora, né, que é A Riqueza das Nações. E lá ele construiu, né, se contrapondo a 2 grandes tradições na área de economia, né, os mercantilistas, que diziam que a riqueza das nações era fundamentada na acumulação de metais preciosos. O Adam Smith, né, veio, né, e disse não, que a acumulação das nações é baseada na produção e principalmente na divisão do trabalho.
né? Eu já voltar a essa questão aí, tá vendo? E a outra tradição, né, que ele se contrapôs, né, ele ainda novo, né, ele viajou, né, para a França, né, e teve contato, tá vendo, com os economistas das escolas da fisiocracia, né? E essa escola da fisiocracia, tá vendo, dizia que, tá vendo, a agricultura, tá vendo, era o setor era que produzia, que constituía o cerne da riqueza. Ele, tá vendo, realmente disse que é a produção, tá vendo, mas não na agricultura, era a produção na área industrial, né? Porque ele estava, evidentemente, defendendo, tá, os interesses, né, dos industriais ingleses. Voltando para essa questão, né, da ideia dele de explicar qual era a causa da riqueza das nações, né, ele vai dizer, entendendo, que a causa da riqueza das nações era, entendendo, a divisão do trabalho, né, porque a divisão do trabalho levaria, entendendo, ao aumento progressivo da riqueza. E nessa divisão do trabalho, né, está aí aquela famosa, né, explicação dele, né, da produção de alfinetes, né, que ele vai mostrar, tá vendo, que um só indivíduo produzindo alfinete vai produzir 10 alfinetes por dia. E se você dividir, tá vendo, as atividades para produzir alfinetes, tá vendo, em várias fases, tá, você vai fazer com que você pode passar, tá vendo, da produção diária de 10, tá vendo, para milhares de alfinetes por dia com o processo de divisão do trabalho. E a partir dessa divisão do trabalho, né, que ele vai, tá vendo, entrar nessa ideia, né, da livre iniciativa, né, que isso, né, para que os trabalhadores pudessem fazer isso, né, para que os trabalhadores pudessem fazer isso, eles, tá vendo, deveriam, tá vendo, estar, tá vendo, agir de forma livre, né, que a ação dele, né, de forma livre, né, conduziria, tá vendo, ao processo maior de divisão do trabalho, tá vendo? E essa, né, liberdade, tá vendo? Que daí que tem aquela ideia, né, de mão invisível, que não é totalmente ligado com essa questão, né, do livre mercado, né, mas é a liberdade no sentido de que haveria algo automático, né, que conduziria os agentes econômicos, tá vendo? Principalmente os trabalhadores, a executar as atividades livremente, né? Executar as atividades livremente. Daí, né, que associado, né, a questão da liberdade, né, que o Estado não deveria, tá vendo? Deveria ter um papel muito bem delimitado para evitar, tá vendo, que os trabalhadores pudessem, né, ter, né, sua liberdade de atuação restringida. Quando ele fala isso, né, a respeito, né, da divisão do trabalho, para explicar, né, a prosperidade das nações, a ideia de mão invisível, né, tem uma coisa muito interessante, né, nessa questão do trabalho, né, que até às vezes eu passo essa citação dele, né, para os alunos, né, a respeito do que ele fala, né, do trabalhador, desse trabalhador que trabalha incansavelmente, né, o que significa, né, para a mente, né, de um indivíduo que faz só uma atividade na sua vida, né, todo dia faz aquela mesma atividade, etc. Né? Mesmo que ele, né, defendesse a divisão do trabalho, ele tem uma passagem, está dando muito fenomenal, tá dando a respeito, criticando, tá dando as consequências perversas que tem, tá dando o trabalhador não ter a possibilidade na vida, tá dando de desenvolver, tá dando um conjunto de atividades para que pudesse ter uma condição intelectual mais ampla, né? Eu vou até colocar aqui, tá dando? Aí que vocês deem uma lida aí nessa passagem, porque eu sempre mostro, né, para os alunos como é muito curioso, né? Ao mesmo tempo que ele defendia a divisão do trabalho, né, ele também, como era muito inteligente, né, ele percebeu, tá, o que significava, tá dando, o indivíduo fazer atividades repetitivas, tá dando, igual o trabalhador normal, né, levanta, tá dando, vai para a fábrica, ou levanta, né, vai para a sua repartição pública, tá dando, aí todo dia faz aquela mesma coisa, tá dando, não vai para um teatro, tá dando, não vai para um cinema, não lê um livro, está sempre dentro da caverna de Platão, tá, o quanto isso é pernicioso, que o Adam Smith colocou, tá dando, nessa passagem que eu acho fenomenal. Tá? Então,
Eu queria falar isso, como é um livro curto, não dá para explicar, tá dando as implicações e todos os desdobramentos, desse fantástico livro dele, né? Tem uma profusão, de textos, né, de reportagens, né, sobre o livro, né, referente, né, a esse aniversário dos 250 anos. É evidente que talvez aqui na Caverna de Platão a gente não vá nem ouvir nada, tá vendo? E que eu até vou colocar aqui, né, uns cards, tá dando para vocês tomarem conhecimento, tá? Mas tá dando, é muito legal, tá dando, porque hoje, né, a teoria econômica, né, a ciência que nós estudamos, como ela é completamente afastada da realidade, né, é um momento, né, daquelas pessoas, tá dando, que não fazem, né, apenas uma atividade, né, diariamente, tá dando, revisite, né, esse livro, tá dando, para entender, tá dando, como é o mundo real, tá, no qual nós vivemos, que a nossa ciência, né, que nós estudamos e que nós ensinamos, não mais se preocupa em explicar, né, explicar porque tá dando parte, né, de um princípio, né, da questão da racionalidade, né, que o John Stuart Mill, né, quando abriu a porta, tá dando, para essa questão, né, e passou a ser a base da economia, né, daí em diante, tá dando, com premissas bastante irrealistas, que vai desembocar, tá dando, lá no teorema, né, eu não sei pronunciar, tá vendo? Eu vou colocar aqui, tá? Do teorema, que vai dizer o seguinte, né? Esse, a, essa teoria, né, de equilíbrio, né, que nós estudamos hoje, tá dando, ela tem uma contradição, tá dando, capital com a realidade, né, com a realidade, que a passagem, né, do equilíbrio micro, né, para o equilíbrio macro, tá dando, as curvas, tá dando, de equilíbrios, tá dando, elas ficam toda retorcida, né? Então era isso, tá dando, que tá dando, quem tem interesse, tá dando, de uma forma ou de outra, tá dando, dê uma olhada, tá? Retome, né, esse livro que está completando 250 anos neste ano de 2026, que já completou lá em 9 de março.